Olá, pessoal. E aí, como é que foi a prova? Porque afinal de contas, nós estamos aqui hoje para comentar, corrigir a última prova, não é? Do TJ São Paulo, que aconteceu agora neste último domingo. Bom, na sexta-feira, né, que antecedeu o domingo da prova, nós fizemos uma revisão aqui para vocês. Eu queria que vocês viessem me dizer como é que foi para cada um, ajudou bastante no dia da prova, não ajudou? Eu queria muito que vocês comentassem aqui no vídeo como é que foi que a revisão ajudou você ou vocês, né, no dia da prova. Outra coisa, se você não assistiu a revisão, mas você veio acompanhando as lives que a gente fez, ajudou também? Eu quero muito saber se ajudou, porque afinal de contas, esse trabalho que eu venho desenvolvendo no YouTube é justamente para poder apoiar todos vocês, meus alunos queridos, não é? A conquistarem o seu lugar, não é? Então, veja, o nosso trabalho tem que trazer resultado, e eu gostaria muito de saber de vocês. Eu já ouvi de alguns já vieram falar comigo lá assim, logo depois da prova, ou então logo na segunda-feira, Lu, olha, caiu aquilo lá que você falou, caiu não sei o quê. Ah, eu lembrei de você durante a aula explicando tal coisa. Poxa, fiquei tão feliz. Agora eu quero saber de você que me acompanha aqui no YouTube, como é que foi para você, certo? Bom, haverá prova de auxiliar de promotoria no dia 29 de março, né? Agora em 2026. Portanto, o que que vai acontecer? Eu vou tirar as férias, não é? Essa é a última live do ano que eu faço para vocês. Eu tiro férias, porque vem agora Natal, Ano Novo, então vou dar esse tempinho. Em janeiro, nós voltaremos com as lives para a Vunesp. Então, se você pretende prestar prova de auxiliar de promotoria, eu estaria aqui ajudando você em português, tá bom? E olha que auxiliar de promotoria tem um conteúdo um pouquinho maior que o do TJ. Por quê? Porque vai cair acentuação, vai cair ortografia, funções de língua, funções não, vícios de linguagem, figuras de linguagem. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso também, tá certo? É isso. Bom, claro, sem esquecer, sem esquecer de falar para você, não deixe de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para você sempre saber das lives. E se você quiser realmente acompanhar com assiduidade, basta você olhar aqui na descrição, ver lá o link da nossa comunidade de língua portuguesa. Entra nessa comunidade, por quê? Porque toda vez que eu faço live, eu preparo o material. Professora linda, né? Eu preparo o material e coloco esse material para vocês, todos lá na comunidade. É porque aqui no YouTube é meio difícil de divulgar o material, mas lá na comunidade eu coloco. E se você um dia quiser prestar, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, ou Sebrasp, ou essas bancas, FGV, FGV, Sebrasp, FCC, Vunesp, são as bancas com as quais eu mais trabalho. Então, se você participa da comunidade, toda e qualquer live, todo e qualquer material que eu estiver distribuindo, você recebe o aviso ou o material gratuitamente, claro, não é? Lá na nossa comunidade. Mas é claro também que de vez em quando eu anuncio algum curso, tá? Você não precisa se incomodar com isso, mas se você quiser fazer um curso meu, vai ser um prazer receber você lá nas aulas, tá certo? A gente tem aula gravada? Tem, mas a gente também tem aula pelo Zoom. Tem bastante coisa, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar da prova? Vamos falar da prova. É que sempre tem um recadinho para dar, né, gente? Sempre tem uma palavrinha para a gente dar. Então vamos lá. Ó, como eu disse, eu vou comentar a prova, porque por mais que você pegue o gabarito, você entendeu quantas você acertou, quantas você errou, eu não vi nenhuma questão com motivo real de para recurso, né? Para anular. Então, você me acompanhando aqui, você vai entender por quê, certo? Então, se você viu o gabarito, agora você vai saber o porquê daquele gabarito. Combinado? Então, veja, hoje eu vou escrever com o mouse, tá? Não é com a minha caneta, não é na minha lousa, porque eu decidi fazer direto na prova a correção. Então, você tenha paciência com a minha letra, porque, gente, escrever com o mouse não é nada fácil. Então, eu vou escrever pouco. Vou falar mais porque a letra ficou horrorosa, não vale muito a pena. Mas aquilo que for imprescindível de eu escrevo, só que você não pode reparar na minha letra. Vamos lá. Como eu sempre digo, veio aqui um texto no dia da prova, eu falo para vocês que a estratégia é resolver as questões práticas
e deixar as questões de interpretação por último, não é? Pois é, mas aqui eu vou fazer na sequência, tá bom? Porque a gente está fazendo a correção, aqui a gente não precisa de estratégia, aqui a gente precisa entender o gabarito, ok? Então, eu vou fazer na sequência, mas veja que mesmo fazendo isso, mesmo que eu esteja apenas fazendo a correção para você, é, eu sempre leio primeiro o enunciado. Então, o enunciado da questão um, que é de texto, como você pode ver, diz assim: com as informações do texto, olha só a palavrinha mágica aqui. Nós temos conclui-se corretamente que Hawking, né? Stephen Hawking, esse é o nome a que ele se referiu aqui. Então, o que que a gente vai concluir a partir de Stephen Hawking? É isso. Bom, então a gente vai ler o texto para ver o que que o texto fala sobre essa pessoa. Aí nós temos aqui ó, onde eu estou com o mouse, tá vendo? A Universidade de Cambridge, onde, opa, sempre marque o nome daquele que o examinador falou, porque você pode se perder. Então, tá aqui, ó. A Universidade de Cambridge, onde Stephen Hawking realizou boa parte de suas contribuições, essa universidade enfatizou, tá? Que ele era uma inspiração para milhões de pessoas, e essa universidade deixa ao mundo um legado indelével. Então, vamos entender o que ele falou até aqui. É simples, mas é sempre bom de deixar claro. Então, o Stephen Hawking realizou boa parte de suas contribuições. É um homem, parece-me um homem, não é, que contribuiu bastante. Ok. Com o que a gente ainda não sabe. Mas o que o texto diz para a gente é que a Universidade de Cambridge enfatizou que ele foi uma inspiração, que ele deixou ao mundo um legado indelével. Indelével, se você não sabe, é aquilo que você não pode apagar. É algo que é. Ou também você pode pensar que aquilo que é sem mancha, né? Imaculado, entendeu? Então, é nesse sentido, uma coisa que você não pode. Pensa que você não pode apagar, porque é algo que não dá para você esquecer, é algo que não dá para você fazer desaparecer. Tá lá, certo? Em um comunicado, Stephen, olha, tem outro Stephen na jogada aqui, mas não é Hawking, certo? Deve ser Tupi a pronúncia, mas é outro Stephen. Então, em um comunicado, esse outro Stephen, vice-reitor, olha o aposto aqui, vice-reitor dessa instituição, que é a Universidade de Cambridge, então, dessa instituição acadêmica, esse outro Stephen disse que o renomado professor, então, observe quem que é o professor. Stephen Hawking, você tem que fazer essa associação, porque aqui é o reitor falando sobre esse professor. Certo? Muito bem. Então, que esse professor era um indivíduo único, que será lembrado com calor e carinho, não só na universidade, mas também em todo o mundo. Esse professor foi sensacional, não é? Aí vamos lá. Nós temos aspas aqui para ver o que, que a academia da universidade afirmou. Suas contribuições, então, esses suas aqui também é sobre quem? Olha lá, sobre Stephen Hawking, tá? Então, suas contribuições excepcionais para o conhecimento científico e popularidade da ciência e da matemática deixaram um legado indelével, ou seja, não é que vai ser para sempre, afirmou a academia da universidade. Então, vamos lá. Stephen Hawking, ele contribui. O que a gente conclui a respeito de Stephen Hawking? Que ele foi um professor admirável, não é? Que ele será lembrado com calor e carinho, porque ele era um indivíduo único, especialmente por causa das contribuições que ele deu. Olha, como foi citado aqui e aqui, que são contribuições excepcionais para o conhecimento científico e a popularidade da ciência e da matemática. Então, ciência e matemática foi a maior contribuição dele. Muito bem. Então, aqui, quando você lê assim com propriedade o texto, claro que você fazendo isso sozinho vai bastante rápido, é dito aqui o seguinte, que a respeito dele podemos concluir que ele teve um papel insignificante no desenvolvimento da ciência e da matemática? Não. Esse item é uma contradição em relação ao que está no texto, foi extremamente significante. Contribuiu para o Stephen, para o reitor, né? Ele é o reitor
Olha aqui, ó. Aliás, vice-reitor, tá aqui. Então, contribuiu para que o Stephen Tupi tornar-se um renomado professor. Ele não contribuiu para esse Stephen ser um renomado professor, não é? Não, ele não contribuiu nada com esse Stephen Tupi, que era vice-reitor e não o professor, olha. Então, esse item é aquele item de interpretação de texto que eu falo para vocês, que é um Frankenstein. Você já me ouviu falando isso? O que que é o Frankenstein? Frankenstein não é algo parecido com o homem, mas não é um homem, porque ele é feito de pedaços de vários homens diferentes. Então, quando eu falo que existe o item Frankenstein, é assim: o examinador recortou algumas palavras do texto, reorganizou essas palavras, atribuindo um outro sentido para o texto. Stephen Hawking não contribuiu com o Stephen Tup, ele contribuiu com a ciência e com a matemática. Então, isso aqui, não é? Você pode pensar, é uma extrapolação? É uma extrapolação, foi muito além do que o texto disse, mas assim, o texto nem chegou perto de dizer isso, né? Fugiu completamente, mas ele usou palavras do texto para confundir o candidato. Na letra C, foi incapaz de garantir mais popularidade à ciência e à matemática? Não, ele não foi incapaz de garantir mais popularidade. Ó, ele contribuiu com o conhecimento da ciência e contribuiu com para a popularidade da ciência e da matemática. Então, isso aqui, dizer que ele foi incapaz de garantir é contradição. Na letra D, ele é considerado um professor renomado? Sim. Devido ao seu carisma e carinho? Não. Ele vai ser lembrado com carinho, mas não que eles, né, tenham carinho. Então, é a letra E mesmo, como diz lá o gabarito, porque ele é celebrado pela sua colaboração para a ciência e para a matemática, né? Esse aqui eu achei assim que foi um item bem simples, mas foi legal para eu lembrar para vocês todos, como que eu trabalho os conceitos de extrapolação, quando o item diz uma coisa que não tem nada a ver com o texto, que foi muito além daquilo que o texto disse, o que eu chamo de item Frankenstein, né? Também para a gente lembrar o que é uma contradição, porque a VUNESP trabalha muito com o erro da contradição e o erro da extrapolação. Existe o erro da redução também, quando o item diz só uma parte da resposta e não o todo que se espera, né? Mas aqui não apareceu de redução. De qualquer sorte, a gente já lembrou, então agora nos outros a gente pode ir mais rápido, nos outros textos. Aqui, vamos lá. Na 2 a gente tem a Universidade de Cambridge, aí vem a que ou a qual Stephen Hawking dedicou boa parte de suas contribuições. Então, vamos lá. A Universidade de Cambridge, eu fiz uma barrinha, porque agora, como vocês podem ver aqui, ó, nas alternativas, veio o pronome relativo. Quando tem um pronome relativo, com crase ou sem crase, eu tenho de analisar a oração onde esse pronome relativo apareceu. Se você não se lembra, é bom lembrar. Quando você tem um pronome relativo numa oração, essa oração se chama oração subordinada adjetiva. É essa oração aqui, ó. Por que que é importante a gente reconhecer essa oração? Começa lá na primeira vírgula, onde a gente vai pôr o a qual, e depois tem Stephen Hawking dedicou boa parte de suas contribuições. Porque para eu saber da crase, eu preciso entender a regência dessa oração. O a que você está vendo na letra A, a gente já pode eliminar. Porque você, veja, aqui você teria o a, possivelmente, preposição, a depender da regência, mais o relativo o quê? Mas não dá para você pôr crase antes desse que, se a única possibilidade que você tem nessa oração é de acrescentar uma preposição. Então, não há por que você pôr um artigo antes desse relativo que. Você já viu artigo antes do que? Não. O artigo, o a, os as, aparece antes do relativo qual. O qual, a qual, os quais e as quais. Portanto, esse item aqui, você já pode eliminar, nem precisa olhar o restante. Tudo bem? Ok. Então, agora a gente vai ficar com esse a qual, e para a gente avaliar se vai crase, a gente tem de ler a oração toda. Se para você isso for difícil, em prova, minha dica é que você comece pela alternativa que para você seria mais fácil. A alternativa que eu falo é assim, essa primeira lacuna que tem o relativo com a crase ou não, ou a segunda lacuna que você tem esse outro grupo de expressão aqui com crase ou sem crase, era uma questão de crase, né? Ou o último, aqui, ó, a última lacuna, para você observar aqui se existe crase ou não. Você começa por onde você achar bom.
Aqui nesse caso, vamos lá. Então, a gente já sabe que, no mínimo, você vai ter aqui o artigo a e o relativo qual. O que que falta a gente ver? Se a regência pediu, eu estou rindo da letra. Se a regência pediu a preposição que vai se unir a esse artigo e gerar esse acento grave aqui, que é a crase, né? Então, a gente pensa primeiro assim, quando a gente vai avaliar a oração adjetiva, a gente olha o sujeito, o verbo e vai complementando as informações. Stephen Hawking é o sujeito. Ele dedicou, ele é um professor, um homem, então por isso que eu troquei pelo ele para ficar mais fácil. Ele dedicou algo, o quê? Boa parte de suas contribuições. Se ele dedicou algo, que é boa parte de suas contribuições, ele dedicou a quem? Veja, dedicou a quem? Quem dedica, dedica algo a alguém ou a alguma coisa. Então, veja, boa parte das contribuições já seria aquilo que nós chamamos de objeto direto, dedicou algo. Mas dedicou a quê? Ó, a esse a qual que está aqui representando a Universidade de Cambridge. Então, Stephen Hawking dedicou boa parte de suas contribuições a quem? À universidade. Só que a universidade está fora da barra, tá vendo? Então, esse a preposição exigido pelo verbo dedicar aí vai se unir ao artigo que está ali antes do qual, que representa a Universidade de Cambridge aí nessa oração. Então, aqui, letra B e letra C já foram. Muito bem. Aí a gente tem assim: considera o renomado professor como uma inspiração, e aí observe o seguinte. É uma inspiração para quem ou a quem. Então, a palavra inspiração aí rege com a preposição a, tá? Muito bem. Aí a gente tem aqui duas opções. Vai ser há milhões. Espera que eu não estou conseguindo riscar. Eu estou usando as ferramentas do PDF. Há milhões de pessoas ou há muitas pessoas? Aí veja, essa daqui, essa letra E, com certeza está errada, porque a crase, ela acontece quando você une artigo e preposição, certo? Para haver artigo aí, eu teria que ter o as. Por quê? Porque pessoas, que é o substantivo de referência, está no plural. Então, tinha que ter as muitas pessoas. O que não caberia muito bem com esse muitas, mas só para você entender meu raciocínio. Se pessoas é um substantivo feminino plural, o artigo tem de ser feminino e estar no plural. Só que você não está vendo esse S aí. Esse S fui eu que escrevi, ó. Então, se não tem esse S, aqui, o que que você não tem? Você não tem o artigo, né? Porque o artigo teria de estar no plural, para fazer a concordância com pessoas. Como esse S não apareceu, o artigo não está aí. E a única coisa que você tem é um a preposição. Por isso que vai ser há milhões de pessoas. E por que em há milhões de pessoas não existe acento grave? Porque milhões é masculino, certo? Olha lá, são os milhões. A palavra milhões é uma palavra masculina e plural. E esse a claramente não é masculino, tampouco está no plural. Portanto, a única possibilidade de resposta é a letra D. E por que a crase aqui? Vamos lá. Então, aqui a gente já entendeu que seria preenchido por há milhões de pessoas. Agora, aqui, as quais deixa assim, certo? Olha lá, porque é essa a alternativa de resposta. As quais deixam um legado indelével. Porque o professor Stephen Hawking deixa, ele deixou o quê? Um legado indelével. A quem? A quem? As quais, ou seja, né? Isso mesmo, as quais. Eu estava achando que eu estava lendo errado, mas não, não. As quais, ele deixa um legado indelével, as quais. Então, esse as quais aí está falando das pessoas de modo geral, né? É isso. A Universidade de Cambridge, a qual Stephen Hawking dedicou boa parte de suas contribuições, considera o renomado professor como uma inspiração a milhões de pessoas, as quais deixam um legado indelével. Então, ele deixou algo, um legado indelével, às pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque aqui você tem o as quais. Quais é um pronome relativo que retomou pessoas que estaria aqui, certo? Ah lá. Então, a elas, né? Deixou a quem? Aí a preposição a se une ao artigo as, que está aí no plural, certo? Para poder fazer referência
ao substantivo pessoas. Tudo bem? Ficou um monte de risco aqui, mas eu espero que você tenha olhado para a tela. Porque vocês sabem que às vezes eu estou explicando, aí o aluno, a aluna, fica olhando para o caderno, só ouvindo o que a professora tem a dizer. Depois fala assim: nossa, por que será que ela está falando isso? Ah, isso agora ficou confuso. Aí você tem que voltar ao vídeo, então não faça isso. Assista ao vídeo, assista a aula e depois você para fazer suas marcações, mas não tire o olho da tela. Porque, gente, eu vou sempre indicando tudo que eu estou escrevendo. Vou sempre indicando, vou fazendo as setinhas para você entender as referências. Português tem muita informação, né? E se você não me acompanha aqui, você pode se perder nas explicações que eu estiver dando. Combinado? Muito bem. Então, agora aqui, vamos lá, o que que a gente tem? Na frase do segundo parágrafo, suas contribuições excepcionais. Então, vamos lá. Excepcionais para o conhecimento científico e a popularidade da ciência e da matemática deixaram um legado indelével. Então, gente, excepcionais. Excepcionais são maravilhosas, fora de série, não é? Então, não são profícuas. Veja, por que que eu falo que não são profícuas? Porque profícuo é aquilo que gera abundância, que gera o resultado. Não é o caso de excepcional. Excepcional é fora de série. Então, excelentes, por exemplo, poderia ser? Sim. Relevantes não é a mesma coisa. Ó, isso é relevante, ou seja, isso tem uma certa importância, não é como excepcional. Prescindível é aquilo que é dispensável. Não confunda. Imprescindível é indispensável. Prescindível é dispensável. É um antônimo de excepcional. E pode ser brilhantes, não é? Aí pode ser brilhantes mesmo. Muito bem. E o indelével? É aquilo que você não pode apagar. Se você não pode apagar, vai existir sempre. Então, não é transitório, porque transitório um dia acaba, não é? Portanto, permanente é a melhor opção. Tudo bem? Você viu como é que eu fiz? Uma palavrinha por vez, para a gente não se perder. Tudo bem? Aqui, eles fizeram uma questão mista, né? Olha só, concordância verbal, regência, colocação pronominal. O que que é mais fácil para você? Quando você pega uma questão assim, vai pelo que é mais fácil. Eu vou começar por colocação pronominal, porque eu acho essa matéria simples. E aqui a gente tem lembrar-se-ão, e veja, lembrando que lembrar-se-ão é uma mesóclise, e o que nós temos aqui é o verbo, a forma verbal, lembrarão. Eles lembrarão é futuro. Então, nesse caso, a mesóclise pode acontecer. Até porque você tem assim, a universidade e o mundo todo. Isso aqui é um sujeito, ó. A universidade e o mundo, esquece o resto. A universidade e o mundo se lembrarão, ok? Esse pronome indefinido aqui, ele não é pronome, é nesse caso, tá? Porque muita gente ficou com essa dúvida. É a universidade e o mundo inteiro. Esse todo tem valor de adjetivo. Então, ele não é, atrativo do pronome oblíquo. Então, essa forma está correta. O lembrar-se-ão está correto, porque o verbo está no futuro. Quando o verbo está no futuro, se não houver fator de próclise, a mesóclise é a preferência. Com o sujeito expresso aqui, eu poderia pôr o se antes do verbo. A universidade e o mundo todo se lembrarão. Mas as duas formas estão corretas, já que a preferência é mesóclise, então eu considero que essa está certa. Agora aqui, a universidade e o mundo todo lembrarão de. Aí aqui o pronome sumiu. Pois é, então nesse caso nós temos um erro de regência. Por quê? O verbo lembrar e o verbo esquecer, quando eles têm aqui, por exemplo, a preposição de, estou falando isso que aconteceu na letra A, observe aqui onde está meu mouse, ó. Lembrar-se-ão de e lembrarão de. Se o verbo lembrar e o verbo esquecer vier acompanhados da preposição de, ou seja, com o objeto indireto, né? Você tem de pôr o pronome, que nesse caso vai ser o se, porque a universidade e o mundo se lembrarão, certo? Então, como aí tem a preposição de Stephen Hawking, que é o objeto indireto, mas não tem o pronome, então aqui já existe um erro na regência. Eu nem vou pôr para você que o erro está na forma verbal. O problema é aqui, ó.
Porque se não tem o pronome, não tem preposição. Ou os dois, ou nenhum, certo? Aqui você tem o mundo todo se lembrará de. Ok. Olha, você tem o verbo no futuro, certo? Tem o verbo no futuro. Tem o pronome colocado antes, não tem problema porque o sujeito é composto, e tem a preposição de. Porém, nós temos um problema. Veja que na letra A você tem lembrarão, na letra B você tem lembrarão, porque o sujeito é composto. Veja, é a universidade e o mundo todo. Então, aqui tinha que ser plural. Aí nós temos um problema de concordância verbal. Eu comecei pela colocação pronominal, mas, gente, tudo aconteceu com o verbo lembrar. Então, tem a colocação pronominal, tem o erro da regência e claramente tem o erro da concordância, porque a gente já leu essa primeira parte da frase lá em cima. Você viu que eu não li a frase toda? Porque eu fui pegando onde me interessava. Isso torna o seu raciocínio mais rápido. Olha a letra D. Começa, se lembrará a universidade. Então, veja, esse se e início de frase não pode, porque ele é um pronome oblíquo, e pronome oblíquo não inicia a oração. Já o verbo aqui no singular está correto. Por que, Luciane? Não é sujeito composto? Sim, só que quando o sujeito composto aparece depois do verbo, foi um pouquinho além meu tracinho ali, né? Mas não tem problema não, vocês sabem que esse D aqui não faz parte do sujeito, tá? É aqui. Acontece que esse sujeito composto está colocado depois da forma verbal, certo? Tá. Quando o sujeito é composto colocado após a forma verbal, o verbo pode combinar, concordar apenas com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo dele, que nesse caso é a universidade e está no singular. Então, o verbo colocado antes do sujeito composto vai para o plural, ou é plural. Se tivesse lembrarão, também estaria correto. Sujeito composto, verbo plural. Mas como esse verbo está antes, ele pode ir para o plural ou combinar apenas com o núcleo mais próximo. Então, aí estaria correto, mas a colocação pronominal já está errada. E aqui, você tem, por fim, o ser colocado erroneamente aqui, ele tinha que estar aqui, lembrar-se aqui obrigatoriamente, porque o verbo está no futuro, iniciando a oração. E o que que acontece? Quando o verbo está no futuro, iniciando a oração, você não pode colocar o ser antes, por óbvio. Por quê? Porque você não pode iniciar o período com o pronome oblíquo. Mas, estando o verbo no futuro, você não pode fazer ênclise. A ênclise é proibida com os verbos no futuro. Por esse motivo, esse se aqui está errado. Repito, ele deveria estar mesoclítico. Lembrar-se. Tudo bem? É isso. Aqui eu estou matando a questão para você entender. Só para a gente voltar aqui. O que é coerente com o seu perfil? Inspirador, tá certo. Se é coerente com alguma coisa. Não é coerente ao seu perfil, não é coerente do seu perfil, muito menos perante o seu perfil, nem sobre o seu perfil. Que aí é uma questão de regência, porque a regência eu sempre falo que a regência, gente, olha para as preposições, certo? Então a gente viu a regência do verbo lembrar, que é igual ao do verbo esquecer, e já vimos a regência de coerente aí também, tá? 5. Vamos lá. Aqui no quinto, nós temos o seguinte, deixa eu ficar aqui. A sala alternativa que atende a nova padrão de pontuação e do emprego de pronome. Geralmente, o emprego de pronome pega no pé de vocês, né? Vocês acabam se dando melhor com pontuação. Ai, Luciano, não é verdade. Para mim, as duas coisas são ruins, são difíceis. Então, vou pensar uma coisa: a pontuação você faz assim. Você tem de ler a frase como ela foi pontuada pelo examinador. Se fizer sentido e não separar sujeito de verbo nem verbo do objeto direto, tá tudo bem. Você tem que olhar para o sentido da frase, obedecendo a pontuação feita. Então, por exemplo, aqui a gente tem assim: Stephen Hawking. Deixa eu só ver uma coisa. Eu pus o gabarito aqui, ó. Eu esqueci. É a letra A mesmo, certo? Eu tinha esquecido. Desculpa. Vamos lá, 5. É que eu esqueci, eu falei, já que a pessoa vai ficar assim, professora. Gente, quando eu estou corrigindo prova, eu fico tão focada em comentar a questão que eu até esqueço dos gabaritos. Então, como eu já sei que eu sou assim, eu sempre volto lá. Será que eu pus o gabarito? Né?
Mas vamos lá. Então, por exemplo, na letra A, vou observar a pontuação. Veja, Stephen Hawking contribuiu muito com a Universidade de Cambridge e era uma inspiração para milhões de pessoas, deixando-nas um legado indelével. Muito bem. Em relação à pontuação, não tem problema, porque o Stephen Hawking é o sujeito, ele contribuiu muito com a Universidade de Cambridge, e esse Stephen Hawking era uma inspiração para milhões de pessoas. Ok. Aí vem o verbo no gerúndio, começando uma outra oração, padrão, colocar a vírgula antes. Você viu que não deu problema no sentido. Só que acontece o seguinte: Stephen Hawking deixou, certo? Vou falar assim no passado. Ele deixou. Quem deixa, deixa algo. O que que ele deixou, gente? Ó, ele deixou um legado indelével, que seria o objeto direto. Então, uma linguagem simples, você pensaria assim: Stephen Hawking deixou algo, um legado indelével, para quem? Então, não tem por que pôr as. Muito menos esse N. Por quê? O oblíquo o, a, os, as, certo? Esses oblíquos, eles podem virar no, na, nos, nas, quando a forma verbal termina em M ou com o tio, que é o que a gente chama de ditongo nasal, mas para simplificar. Se você tem põe, que tem o tio, P-O-E e o tio, é um som nasal. Então você teria que dizer põe na, põe no, certo? É isso. Aí daria certo. Se você tiver uma forma verbal que termina em M, consideram no. Ah lá, consideram com M, no. Aí você põe o N no pronome. Aqui não há motivos para você pôr esse N, então, porque deixando é gerúndio. Então, esse N ficaria errado de qualquer maneira, se você não percebesse, por exemplo, que esse as deveria ser lhes. E por que que deveria ser lhes? Escrever com mouse não é fácil, gente. Por quê? O Stephen Hawking contribuiu com a universidade, era uma inspiração para milhões de pessoas, deixando a elas, certo? Quem que é elas? As pessoas. Deixando para elas, não é? Um legado indelével. Então, poderia ser assim: deixando a elas um legado indelével. Quando você pode fazer o objeto indireto com a ele, a ela, a eles, a elas, ou para ele, para ela, para eles e para elas, então você pode pôr o lhes. As duas formas ficariam corretas. Eu estou explicando tudo isso porque ele pediu o emprego do pronome, ó. Gente, aquilo que eu falei para vocês que ia cair. Colocação pronominal já caiu. E a regência também. Isso aqui é uma questão de emprego de pronome, sim, que atribui, não é, ao raciocínio a competência do raciocínio de regência. Então, você tem duas coisas. Primeiro, esse N. Segundo, esse as, que seria o objeto direto, porque os as só representam o objeto direto, mas o objeto direto é um legado indelével. Então, você tinha de ter o lhes aí, certo? Que é o mesmo que a elas. Poderia ter o a elas também, deixando a elas um legado indelével, deixando-lhes um legado indelével. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. E na próxima, a gente tem assim, ó. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Observe aí. Stephen Hawking contribuiu, já morreu. Porque, como é a mesma frase, gente, eu não vou ficar repetindo, tá? Então é assim, ó, como Stephen Hawking é um sujeito, você não pode pôr vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? E aqui de novo, ó, deixando as, não, deixando-lhes um legado indelével, deixando a elas um legado indelével, certo? Aqui antes do e, não causa erro, mas essa vírgula seria desnecessária porque o sujeito é o mesmo. Stephen Hawking contribuiu e Stephen Hawking era uma inspiração. O ideal é que essa vírgula não apareça aí, certo? É porque quando as orações são um tanto quanto extensas, vai, a gente até coloca uma vírgula antes do e. Mas como o sujeito é o mesmo, a gente não coloca vírgula. A gente coloca essa vírgula antes do e, especialmente quando os sujeitos são diferentes, tá? Na letra C, a gente tem uma mudança da frase, ó. Stephen Hawking, o qual ele pôs o relativo. Então, ok, a vírgula. O qual contribuiu muito com a Universidade de Cambridge. Como tem essa vírgula aqui, tem de ter essa outra aqui, por quê? O que que eu falei para você agora há pouco? Toda vez que a gente tem um pronome relativo,
Ele está numa oração subordinada adjetiva. Gramaticalmente, nem vou aqui falar do sentido, porque a VUNESP não cobra o sentido de vocês necessariamente. Mas gramaticalmente, uma oração adjetiva, ela pode ser separada por vírgulas ou não. Então, se eu tenho uma vírgula antes do que, onde começa essa oração adjetiva, tem de ter uma vírgula no final dessa oração adjetiva, o qual contribui muito com a Universidade de Cambridge. Vírgula, porque agora continua aquela oração iniciada aqui, ó. Stephen Hawking, aqui embaixo, era uma inspiração para milhões de pessoas, deixando-lhes, ó, um legado indelével. Achamos a resposta. Essa vírgula antes do deixando, já falei para você que ok, porque o verbo está no gerúndio, certo? Aqui, ó, para a gente não repetir a explicação, você tem uma vírgula depois de Cambridge, que é o final da oração adjetiva, então tinha de haver outra aqui no começo dela. Não tem a vírgula dupla para separar essa oração adjetiva. Então, isso aqui é um erro. E, por fim, Stephen Hawking contribuiu muito com a Universidade de Cambridge e era uma inspiração. Olha só, separou o verbo do seu complemento. Eu fiz assim porque o verbo ser é um verbo de ligação. Então, uma inspiração seria o predicativo, que é uma forma de a gente ter na gramática o seguinte: tem verbo de ligação, tem predicativo. Então, para ficar simples, para pontuação, a gente pode pensar verbo e seu complemento, certo? Repetindo, não é complemento, é um predicativo, mas pense que na construção da frase você vai ter o verbo e uma informação a mais nesse sentido, tá? E aqui o as de novo, ó. Tudo bem? Então eu pus o gabarito, letra C, certo? Bateu? Bateu. Agora vem outro texto. Muito bem. Deste texto gigante, que era o, na minha opinião, o mais cansativo aqui, vem assim: as informações do editorial permitem inferir corretamente o quê, gente? Quando a gente fala de inferir, acho que aqui destaque. Quando a gente fala de inferir, nós estamos falando de deduzir uma informação. Então, o que significa isso? Que essa informação que nós vamos encontrar nas letras A, B, C, D, E, não estão necessariamente escritas com todas as palavras do texto, mas o texto nos permite entender isso pela lógica das informações que ele trouxe. Então, vamos entender isso fazendo a questão. Ó, epidemia de violência de gênero tem de ser contida. Engraçado, né? Que eu achei. ah, Eu achei que eles fossem colocar para a gente, para a gente, eu falo que eu me coloco junto com vocês, que eles fossem colocar a questão da violência de gênero, a violência com a mulher, no. Simplesmente achei, porque está tão falado, né? A gente tem tanta notícia de violência com a mulher, né? A gente está vendo muito, nossa, uma coisa horrorosa, homicídio, homem batendo em mulher. É, agravos psicológicos, da violência doméstica, eu achei que pudesse cair algo desse tipo no tema da redação, e caiu sobre idosos. Que no final das contas, até eu poderia dizer assim, que é o mesmo tipo de tema, mas caiu no texto. Eu achei isso bem interessante. De qualquer maneira, percebam que quando a gente tem redação em prova, que é a redação de tema aberto, assim, de tema de conhecimento geral, é muito comum a prova trabalhar com assuntos do momento, né, com assuntos atuais. Por isso que nessa hora, sabe o que é muito bom vocês assistirem aulas de atualidade. É. Aí o papel do professor de atualidades é importantíssimo, tá? A gente acompanha, eu comento, mas o professor de atualidade é aquele que tem, na verdade, que acompanhar, né? Bastante. É o papel dele mesmo, então isso acaba ficando bastante interessante. Ó, então, epidemia de violência de gênero tem que ser contida. É uma epidemia. Bom, com a realização do Agosto Lilás, o Brasil dedicou um mês para desenvolver campanhas de conscientização e combate à violência contra a mulher, celebrando a Lei Maria da Penha. Então, já que houve, né, vamos pensar assim, a realização do Agosto Lilás, então, por meio desse Agosto Lilás, né, por intermédio, você pode pensar assim como meio de transporte, né? Então, por meio do carro é que eu cheguei ao lugar, entendeu? Então, o Brasil dedicou um mês para quê, ó?
para desenvolver campanhas de conscientização, primeiro, e também de combate à violência contra a mulher, celebrando a Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, a realidade cruel que envolve esse tipo de crime se mostra implacável. Vou marcar aqui a realidade cruel, porque tem a ver com a violência, né? Que envolve esse tipo de crime se mostra implacável. Em meio aos eventos, então tá os eventos estão acontecendo, as pessoas estão falando de conscientização, de combater a violência. Aí o que que vem? A divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero comprova que ainda há muito a ser feito. Então, vamos entender. Se há muito a ser feito, quer dizer que a gente ainda tem muita necessidade de um trabalho real, não é, para conter a violência de gênero. Divulgados na última semana, números organizados a partir de dados extraídos do Ministério da Justiça e Segurança Pública revelam que o país apresentou média de 4 feminicídios e 187 estupros de mulheres no primeiro por dia no primeiro semestre de 2025. Eu acho isso assustador. Mas vamos lá. São 4 feminicídios por dia. 187 estupros por dia, só no primeiro semestre. O levantamento detalha ainda que 718 mulheres morreram em razão do gênero. Olha que absurdo! De janeiro a junho deste ano, ou seja, no primeiro semestre, conforme os registros de ocorrências. O bárbaro diagnóstico, ou seja, esse resultado, expõe a falha dos mecanismos de proteção e escancara a gravidade desse contexto. Ou seja, o problema está ficando muito sério. Muito sério. Um recorte mais amplo mostra que, desde a criação da lei do feminicídio, em 2015, o Brasil contabilizou 12.380 vítimas desse crime. Gente do céu, olha isso. E a média de 4 homicídios por dia se repete há 5 anos. É assustador isso, né? Esse roteiro de horror permanente precisa ser interrompido. É urgente que sejam adotadas medidas, ó, para melhorar a articulação para o enfrentamento da violência de gênero. Aí nós temos assim, as estatísticas assustadoras não podem ser consideradas de interesse, olha só, elas não podem ser consideradas de interesse apenas da parcela da população que diariamente está na mira dos abusos domésticos e dos ataques nas ruas. Ou seja, não é só interesse de parcela da população. Todo mundo tem que se preocupar com isso. É isso que ele quer dizer. É o que você infere. Entendeu o raciocínio de inferência? Se ele diz que não podem ser consideradas de interesse apenas de uma parcela da população, ou seja, não é só a mulher ou só aqueles envolvidos, a população toda tem que pensar nisso, porque isso daqui, gente, é, é, é algo, como é que a gente fala? Me fugiu agora o nome, mas do homem, é, não é nem do primata, tá? Mas é do ogro, mas eu queria falar outra palavra, mas não me vem aqui. Mas, enfim, é uma coisa muito retrógrada, né? Não pode haver uma violência desse tipo nos tempos de hoje. E o tema não pode continuar sendo tratado como algo da esfera da moral e particular. Olha lá, o que que ele acrescentou aqui? Nem vou pôr de amarelo. Além de não poder fazer parte apenas de uma parte da população, também não pode continuar sendo tratado como algo da esfera da moral e particular. Não é um caso particular, isolado, nem tem a ver com moralidade, tem a ver com morte, não é? Acabar com a violência contra as mulheres é uma responsabilidade da gestão pública e precisa ser encarada como prioridade pela gestão pública, certo? Porque, afinal de contas, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. As estatísticas estão aí, o serviço social faz o papel deles de pesquisa. Nós estamos sabendo disso. Você acha que a gestão pública não sabe? Sabe. Então, e aí? Não vai tratar como prioridade? É sobre isso. Uma inferência. A sociedade brasileira não pode aceitar que o país se transforme cada vez mais em um território de perigo para meninas e mulheres. Tá vendo? A sociedade brasileira não é só a mulher, não é só a menina, não é? É uma questão
da esfera pública, inclusive. Então, tem que ser a sociedade toda, incluindo a gestão pública. Então, a sociedade não pode aceitar. Essa epidemia de violência precisa ser contida e o Estado, o judiciário, as forças de segurança, especialmente as polícias especializadas, têm que executar ações de forma conjunta diante do quadro alarmante. Está vendo? Todos. Estado, judiciário, forças de segurança, polícias especializadas, todo mundo. O abuso sexual, a morte e a agressão por gênero não podem fazer parte do cotidiano nacional. As políticas públicas precisam amparar as mulheres presas em relacionamentos violentos, que está demais, oferecendo a elas a certeza de que há caminho longe desse horror. Desse horror, ou seja, dessa violência contra a mulher. Certo? Muito bem. Então, entendido tudo isso, o que que a gente pode inferir dessas informações desse editorial, desse texto? Vamos lá. Então, a gente tem assim, deixa eu pegar aqui o lápis. A realização do Agosto Lilás coincidiu com a divulgação do mapa da violência de gênero, que comprova que as leis Maria da Penha e o feminicídio obtiveram êxito? Não. Além do esperado, piorou. Não obtiveram êxito e nem foi além do esperado, porque em meio aos eventos, veio a divulgação e mostrou que ainda há muito a ser feito. Se há muito ainda a ser feito, o que que a gente entende? Horas que não deu êxito, certo? B. As autoridades governamentais vêm demonstrando certa fragilidade no combate à violência contra a mulher? Sim, porque eles não estão fazendo o papel deles. É quando ele fala da gestão pública. Aqui, ó. É uma responsabilidade da gestão pública. Opa, peraí que saiu do lugar aqui. Então, é isso. É uma responsabilidade da gestão pública, certo? Tá aqui. E precisa ser encarada como prioridade. Se precisa ser encarada como prioridade, está sendo? Não. Porque se estivesse sendo encarada como prioridade, não precisaria ser encarada assim. Já estaria sendo, entende? Isso é inferência. Então, vem mostrando certa fragilidade, porque tudo acontece e a mulher não tem proteção. Não se sente protegida. Ele fala aqui no final que a mulher tem de se sentir protegida. Eu nem vou reler, porque a gente acabou de ler isso. Então, as autoridades governamentais vêm demonstrando certa fragilidade no combate à violência contra a mulher? Sim. Razão pela qual os dados colocados aí no texto confirmam a presença do feminicídio de forma tão intensa. Sim, verdade. Porque não há quem tome uma providência. Eu não posso tomar uma providência em relação a isso. Tem de ser como ele falou aqui, ó. Ele ou ela. Aqui não está falando se é homem ou se é mulher, né? O autor. Mas ele está falando aqui que tem que ser o Estado, o Judiciário, as forças de segurança. Então, é uma questão pública, certo? E é por causa da gestão pública mal feita que a gente tem tanta morte de mulher. Na letra C, o fato de a questão da violência contra as mulheres ser uma responsabilidade da gestão pública significa que o tema deva deixar de ser tratado? Não, ao contrário. Tem que ser melhor tratado. Como algo também da esfera moral e particular. Não é para ser tratado da esfera moral e particular. A gente falou isso aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ele diz que não pode ser visto assim. Vocês se lembram, né? Peraí, deixa eu me achar. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu vou pôr de amarelinho. E o tema não pode continuar sendo tratado como algo da esfera moral e particular. Ó, não. Olha o não aqui. Então, se é para ser, deixa de ser tratado como algo também, o tema deva ser deixado de tratado como algo também da esfera. Não, não é que ele deva deixar de ser tratado, certo? É isso. Então, é, deixa eu ver uma coisa. O fato de a questão da violência contra as mulheres ser uma responsabilidade da gestão pública significa que o tema deva deixar de ser tratado como algo. Então, o problema é o fato de a questão da violência contra as mulheres ser uma responsabilidade da gestão pública, acho que aqui é o principal problema, tá? Quando ele fala assim.
Significa que o tema deva deixar de ser tratado como algo também da esfera moral e particular? Não, não é essa a significação. O ponto é que tem que ser visto pela sociedade como um todo, não apenas pela gestão pública. É isso que está lá no parágrafo, tá? Eu até vou tirar aqui, porque depois o deva deixar, né, que é para confundir vocês. É bem provável que muita gente tenha marcado esse item. Mas não é isso que o texto está dizendo para a gente, certo? Olha lá, as estatísticas assustadoras não podem ser consideradas de interesse apenas da parcela da população, que diariamente está na mira dos abusos domésticos e dos ataques nas ruas. E o tema não pode continuar sendo tratado como algo da esfera da moral e particular. Ou seja, não é apenas uma parcela da população, não pode ser apenas isso, certo? Ou seja, tem que ser a sociedade como um todo. Na letra D, a gente tem aqui os problemas relativos ao combate à violência contra a mulher interessam, ó, os problemas relativos ao combate à violência contra a mulher interessam a um grupo específico da sociedade. Então, as autoridades governamentais desconhecem as necessidades. Aqui é o maior problema desse item. As autoridades governamentais não desconhecem as necessidades do grupo. Eles sabem o que está acontecendo, só que eles não fazem. Por isso que o texto. Aliás, o texto todo é feito para isso. Para falar, gente, olha o que está acontecendo, não é? E as autoridades governamentais não cuidam disso. É sobre isso, certo? É sobre isso. E elas não e outra coisa, o texto não faz a gente inferir, não é, que esses problemas relativos ao combate à mulher interessam a um grupo específico. Ao contrário, o que o texto faz inferir é que todos devemos nos preocupar com o que está acontecendo, não é, em relação à violência de gênero, certo? Muito bem. Na letra E, a criação da lei do feminicídio em 2015 foi um marco relevante no combate à violência contra a mulher, e desde então os estudos comprovam que não houve uma escala de casos. Não, gente, é o contrário, né? Tá aqui, ó. Tá bem aqui do lado. Um recorte mais amplo mostra que desde a criação da lei do feminicídio, o Brasil contabilizou 12.380 vítimas desse crime. E a média de 4 homicídios por dia se repete há 5 anos. Então, houve uma escalada de casos. É isso que a gente infere, tá bom? Esse que é o ponto aqui. Eu acho que a letra C seria a maior dúvida das pessoas, né? É, olha lá, o fato de a questão da violência contra as mulheres ser uma responsabilidade da gestão pública significa que o tema deva deixar de ser tratado como algo também da esfera da moral particular? Não. Não é porque é uma questão de responsabilidade da gestão pública que deve ser deixado de ser visto como moral e particular. Não é isso. É que não pode continuar desse jeito, não pode continuar sendo destinado a uma parcela da população, tem que ser todo o conjunto e a gestão pública tem que se responsabilizar, certo? Então, uma coisa não significa a outra. Essa não é uma inferência correta, de acordo com o texto. Na sétima, no texto, o assombro com a violência que vitima as mulheres aparece expresso em palavras por meio de um substantivo, um adjetivo e um advérbio, correta e respectivamente destacados nas passagens. Eu achei aqui um pouco de sacanagem do examinador, gente. Por quê? Porque, veja, a gravidade é substantivo, permanente, advérbio, especialmente é advérbio, certo? Relacionamentos é substantivo, quadro alarmante, alarmante é um adjetivo, diariamente é um advérbio. O barba diagnóstico é um substantivo, que é o diagnóstico aqui. Amplo é um adjetivo, o ainda é um advérbio. O horror aqui, ó, desse horror é um substantivo, o bárbaro diagnóstico, que é todo o conjunto masculino aqui, tem em bárbaro um adjetivo de diagnóstico. Você vai entender que eu estou falando que eu achei uma sacanagem. Infelizmente, é advérbio. Um recorte mais amplo. Esse conjunto masculino singular faz a gente entender que recorte é realmente o substantivo, porque é o termo de maior significação.
Se você tem dificuldade para reconhecer o substantivo, adjetivo, advérbio, como eu não estou dando aula agora, eu recomendo que você assista às próximas lives, porque aí eu retomo isso aqui para a gente explicar como que você reconhece com maior clareza as classes gramaticais que apareceram, especialmente substantivo, adjetivo e advérbio, que é o que eles mais cobram, tá? Mas aqui eu estou dando uma pincelada, veja se você consegue entender. Por exemplo, aqui eu tenho as estatísticas assustadoras. Você tem um conjunto de palavras feminino e plural. Só que ele está falando das estatísticas, certo? Então, assustadoras é uma característica de estatísticas, portanto, um adjetivo. E longe é um advérbio, uma palavra que não varia, né? Aqui, ó, um caminho longe desse horror, dessa ideia de distância, né? Portanto, por que que eu achei uma sacanagem? Porque todas elas têm correta, não é o correto, é o respectivamente destacados, um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Então, se você ficou ali se preocupando em ver se era um substantivo, um adjetivo, um advérbio, você pode até ter corrido o risco de errar a questão ou errou a questão porque confundiu o substantivo com o adjetivo, enfim. Você não precisava, é isso que eu quero dizer, você não precisava fazer esse reconhecimento, porque em todas elas você tem, respectivamente, substantivo, adjetivo e advérbio. Eu achei que ele fosse fazer alguma troca aí, não fez. Todas elas têm exatamente isso. Agora, o assombro com a violência, olha lá. O assombro com a violência que vitima as mulheres aparece expresso nessas palavras. Ele queria quais substantivos, adjetivos e advérbios que demonstram esse assombro. Então, vamos lá. Ó, gravidade, sim, porque representa a gravidade do problema. Permanente não mostra esse horror. Tem horror aqui do lado, mas é o permanente que está em negrito. Portanto, eu estou olhando só para essa palavra. Permanente não tem nada a ver com horror. É uma permanente coisa que acontece sempre. Logo, não tem a ver com assombro, com a violência. Assim como especialmente também não. Na letra B, a gente tem relacionamentos. Isso também não mostra horror nenhum. Alarmante, sim. Diariamente, não. Diagnóstico também não é negativo. Isso não é assombroso, não é horroroso. Amplo também não. E ainda também não, certo? Na letra D, horror, desse horror que a gente viu aqui no texto, era o horror da violência mesmo. Bárbaro diagnóstico, sim, porque era essa a palavra que eu queria falar. Nós não somos bárbaros. E ele falou no texto, eu perdi. Nós não somos bárbaros para viver com esse monte de morte, de estupro, pelo amor de Deus. E, infelizmente, também dá esse assunto, que é uma coisa infeliz. Recorte não tem nada de assustador, né? Assustadoras, ok. Longe também, uma questão de distância. Portanto, a letra D é a resposta. A questão só queria que você fizesse isso, ok? Vamos lá. Na oração do primeiro parágrafo, a realidade cruel que envolve esse tipo de crime se mostra implacável. Aquele que é um antônimo. O que que você tem que fazer aqui nessa hora? Eu falei sobre isso até no dia D, lá do meu curso a gente faz no dia D, acho que ele é aberto, né? Então, se você assistiu, eu falei, gente, cuidado com o antônimo, porque ele é o contrário. Se eu tenho um crime implacável, se eu tenho um tipo de crime implacável, é porque ele acontece mesmo. Então, veja, não tem nada a ver com a ideia de exigente. Não. Esse tipo de crime se mostra, ó, esse tipo de crime se mostra arrojada. Eu vou falar uma coisa para você, não tem nem concordância isso aqui, né? Mas ele não se preocupou com esse examinador, não. Ele, na verdade, ele está falando da realidade cruel, ó. É meio esquisito isso aqui, porque a realidade cruel que envolve esse tipo de crime se mostra implacável. Então, ele quer que você pense na realidade implacável, na realidade cruel que é implacável, porque é um tipo de crime, uma realidade de um tipo de crime que se mostra implacável, ou seja, vai acontecer porque não para de acontecer. E isso não tem a ver com a ideia de exigente, né? Como eu falei, tá tudo certo. Aí o arrojada, pensando na realidade, é uma realidade arrojada, pensando no sentido oposto de implacável, né? O que que acontece aí, gente?
Você poderia fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Mas eu quero retomar para mostrar uma coisa para você. Se você tem algo que é implacável, não é, que vai acontecer de qualquer jeito, porque essa realidade cruel está escancarada, está aí presente, está acontecendo, então você tem que achar o contrário disso. E o que seria o contrário de uma coisa implacável? Uma coisa mais morna, uma coisa mais sem graça. Pensa nesse sentido, né? Algo que seja mais tranquilo, tudo bem? É nesse sentido. Muito bem. E aí, veja, você vai entender que nada disso tem a ver com exigência, que é da letra A. Não tem a ver com arrojado, porque o arrojado é algo sobre corajoso, ser corajoso. Isso aqui não tem a ver com coragem. É uma realidade implacável porque ela acontece mesmo, né? Então, vamos lá. O que seria aqui na letra C? Impassiva é aquilo que não é passivo. Então, não é oposto a implacável, certo? Intolerante é o que não se tolera, não é? Então, também não é antônimo de implacável, por isso que é o compassivo. Pensa, compassivo que é compás. Entende? Aí sim você tem o contrário. Eu brinco muito com as palavras quando eu vou analisar cada uma delas, até quando, especialmente se eu não conheço, não é? Porque aquilo que é compassivo, ele é compaixão, é porque tem compaixão. Então você tem que pensar nisso. Se é uma coisa se é uma realidade cruel de crime que é implacável, então não tem nada a ver com exigente, não tem nada a ver com arrojado, corajoso, não tem nada a ver com isso, não é? Impassivo, ó. Então, veja, se é impassivo, é sem paz. Então, tem a ver com implacável, porque acontece. O intolerante também não é antônimo de implacável. Agora, o compassivo, com paz. Percebeu? Que é o da compaixão. A brincadeira ajuda bastante, né? Na 9, a gente tem o seguinte. Quando vem essas questões para você, você tem que pensar naquelas palavrinhas com as quais você tem mais habilidade. Por exemplo, o mas é de oposição, certo? Ele é o mais fácil de todos aqui. Então, já não é a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra D. E você já elimina 3 itens para você não se atrapalhar. O E é adição. Aqui tem adição e aqui tem conclusão, mas eu não quero ler o texto. Então, a propensão é que seja a letra B. Agora, o para. Esse para de finalidade cai muito na prova da VUNESP. Então, você sabedor disso, ou sabedora disso, tinha que pensar. O Brasil dedicou o mês para desenvolver campanhas com essa finalidade, com esse objetivo? Sim, tem a ver com finalidade, então não tem a ver com conformidade, por isso a resposta é de fato a letra B. Por que que eu não bati o martelo na adição? Porque às vezes o E não é aditivo, certo? Então eu fui por meio dos outros. E esse, com a realização do meio do Agosto Lilás, o Brasil dedicou o mês, ou seja, por meio desse mês considerado Lilás, é que ele dedicou esse mês para desenvolver campanhas, tá? Então, a letra B, ficou claro para você aí? Não, a letra B é a resposta. Há uma relação de consequência e causa nessa ordem explicitada. Vamos lembrar. Causa sempre é motivo. Consequência sempre é um resultado. Certo? É um fato que resulta de outro. Conhecendo o VUNESP, o que você tinha que fazer aqui? Você deveria pensar se nos itens que aparecem aqui, existe alguma das frases aí que tem um conectivo ou uma expressão que dá para gente a ideia de causa, não é? O por causa de, trabalharia com a ideia de causa. A consequência vem muito assim, de modo que, ou tanto que, certo? Se for marcada a consequência. A causa pode ter o já que, pode ter o porquê, enfim, com essas expressões, certo? Na letra A, então você vai olhar isso aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui: 718 mulheres morreram em razão do gênero, ou seja, elas morreram por causa do gênero. Se é em razão do gênero, é por causa do gênero. Achamos a resposta. Por quê? Aqui elas morreram.
Muito bem. Não foi por causa disso, por causa do gênero, porque elas são mulheres? Então, você tem aqui a causa, por causa do gênero delas, né, de janeiro a junho deste ano, conforme os registros, por causa do gênero, elas morreram. Esse foi o fato consequente de elas serem mulheres. Elas morreram. Letra A. Ó, aqui, o que você tem nesse texto, a letra B, é desde a criação, em 2015, o Brasil contabilizou. O que você tem aqui é a noção de tempo. Na letra C, você tem o Estado, o Judiciário, as forças, especialmente as polícias, têm de executar ações de forma conjunta. Aqui você tem uma informação simples, não existe uma relação de sentido entre as orações. É só uma afirmação mesmo. O Estado, o Judiciário e as forças de segurança, pula o que está entre vírgulas, têm de executar. No máximo, você pode falar que tem uma ideia de dever, mas não é a relação de uma oração com outra, porque você só tem uma oração aqui, certo? Tem de executar. Na letra D, o país apresentou média de 4 feminicídios e 187 estupros de mulheres por dia no primeiro semestre. Você tem uma soma aí, não é? Média de 4 feminicídios e 187 estupros por dia. Aqui marcou para a gente uma noção de tempo, mas a relação que a gente tem de sentido aí, relação de sentido, é a de adição. E depois, na letra E, a divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero comprovou isso, que há muito a ser feito. É só uma afirmação, né? Tem duas orações aí. É, porque essa divulgação do mapa nacional comprova e comprova algo. Essa oração que vem aqui no final é complemento do verbo comprovar, né? Comprova isso. Para quem se lembra, é uma oração quando completa uma palavra, é uma oração substantiva. Então, não existe relação de sentido aí, a não ser um complemento da informação. No caso específico aí, o complemento do verbo. Tá bom? Pronto. Passaporte da cultura. Vamos ver. Ao lado dos brasileiros, pareado com os brasileiros, o povo mais musical que já tive o privilégio de conhecer são os cabo-verdianos. Então, são de Cabo Verde, né? Então, observe, ao lado dos brasileiros, o povo mais musical que tive o privilégio de conhecer são os cabo-verdianos. Aí a gente pode inferir que os cabo-verdianos e os brasileiros são povos musicais, porque ao lado de, quer dizer que eles são parecidos, são iguais, né? O amor incondicional. Então, vamos falar aqui. Vamos ver aqui. Opa. O amor incondicional que nutrem pelo país e pelos seus ritmos não tem paralelo. Ou seja, não tem igual. Um amor libertador que não precisa possuir para se validar. O amor que possui, né? Um amor não exigente, não é condicional, não tem uma condição, mas que se faz presente na língua que todos aprendem a falar desde o berço, ou melhor, a declamar e a cantar desde o ventre. Então, veja que ele fala nesse parágrafo exclusivamente, ou principalmente, a gente pode falar assim, né? Que eu acho mais interessante, do amor que os cabo-verdianos têm pelo seu país e, por consequência, pela sua língua que eles acabam aprendendo desde o berço, tá? Não é exagero. Todos os cabo-verdianos que conheço são poetas. Então, veja como eles gostam da linguagem, né? Trabalhar com a língua. Muito bem. Aí, nós temos aqui. Embora se reconheça Cesária Évora como sendo a voz que revelou a alma do arquipélago, então, o Cabo Verde é um arquipélago, não é? E essa pessoa, então, revelou a alma do lugar. Existe nas montanhas longínquas do interior de Santiago um gênero que já sofrera seus desafios de silenciamento. Então, lá no interior de Santiago, tem um gênero musical que foi esquecido. Olha lá, que já sofrera seus desafios de silenciamento. Então, ficou esquecido, né?
Uma música catártica, aí você fala, Jesus amado, que te acho que é isso. Então, observe que nesse parágrafo, ele está falando da música, né? Olha só, falando da música. Enquanto no primeiro parágrafo falou do amor. Uma música catártica. Catártica tem a ver com catarse, né? Ou de ser uma catarse. Uma catarse é quando você tem uma liberação emocional. Então, essa música é catártica por causa disso, porque ela libera a emoção. Crua e negra, catártica, crua e negra, com a qual gerações novas se reconciliaram e aprenderam a reivindicar a sua herança africana. Ou seja, houve o silenciamento, mas essa música catártica, crua e negra, foi reconciliada pelas novas gerações, certo? Ou seja, eles voltaram a cantar esse gênero para reivindicar sua herança. A música continua a ser o passaporte da cultura cabo-verdiana no mundo, está presente em todos os momentos marcantes da história do país e é por meio dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro. Beleza. Então, a cultura dos cabo-verdianos, ela é transmitida principalmente pela música. Um dos músicos mais celebrados da nação é Orlando Pantera, um cometa, ou seja, ele apareceu brilhando, né? Que viveu na Terra por escassos 33 anos. Ah, por isso que ele é um cometa. Apareceu, brilhou e sumiu. É isso. Daí ele associar Orlando Pantera com o cometa. Não gravou nenhum álbum. Morreu no dia em que iniciaria em Paris. As gravações do disco confirmaria aquilo que os habitantes da Ilha de Santiago já sabiam. Era um gênio. Então, Orlando Pantera era um gênio. E um dos poucos que conseguiu transportar para a canção o sentir das gentes dos campos, os esquecidos e seus ritmos e desejos. Muito bem. Então, a gente tem a Cesária Évora, que fala, na verdade, ela é a voz que traz um tipo de música que ficou esquecida, mas que depois voltou, e o Orlando Pantera, que foi um músico que foi um cometa. Ele fez muito pouco e acabou não gravando nenhum disco, né? Então, da perspectiva apresentada pelo cronista, conclui-se corretamente. O concluir-se, gente, não é tão diferente do interesse. Na verdade, eu sempre digo que é a mesma coisa. Você conclui da leitura o quê? A partir do que você leu, a que conclusão você chega? Então, veja, na letra A você tem assim, cantores como Cesária Évora e Orlando Pantera ratificam a superioridade de Cabo Verde em relação a outros países? Não existe isso, isso é uma extrapolação. O texto não fala sobre superioridade de Cabo Verde, tá? Não falou isso. Nem precisa terminar de ler. Na letra B, montanhas longínquas do interior de Santiago abrigam as tristezas do povo? Não, tem uma música que caiu no esquecimento, né? Aí, veja bem, as tristezas do povo cabo-verdiano que busca inspirações nas canções dos brasileiros? Não. Em nenhum momento Cabo Verde buscou inspiração na nossa música, né? Para romper o silêncio. Isso aqui é o Frankenstein geral, né? É muito Frankenstein isso aqui. Brasileiros e cabo-verdianos são povos intensamente musicais? Sim, porque um está ao lado do outro, certo? Se um é intensamente musical, o outro também é, porque ao lado dos brasileiros existem os cabo-verdianos, que são extremamente musicais, está na primeira e segunda linhas do texto. Sendo estes, ou seja, os cabo-verdianos, porque o pronome demonstrativo aqui vai buscar o que está mais próximo dele. Então, os cabo-verdianos caracterizados por expressarem por meio das suas canções o seu amor ao país em que vivem? Sim, aí sim. Por que que é uma inferência? Por que que é uma conclusão? O texto não diz, com todas as letras, que os dois países são intensamente musicais, e que essas canções servem para expressar o seu amor ao país. Mas, como ele fala aqui, ó, que a música está presente em todos os momentos marcantes da história do país, e é por meio dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro, a gente pode concluir, então, que é uma forma de amor que eles têm ao país, certo? Isso é inferência, isso é uma conclusão. Na D, memórias ancestrais encontram na música dos brasileiros? Não, a gente não tem essa informação no texto de memórias ancestrais, né, na música dos brasileiros. Isso aqui não tem.
a forma de serem transportados para o futuro sendo a voz daqueles a mais celebrada. Não. Os cabo-verdianos é que usam a música para transportar só para o futuro, não é isso? Acabei de ler aqui. Transportadas para o futuro, olha lá. Mas os cabo-verdianos, não os brasileiros, certo? Então esquece. Na letra E, todos os cabo-verdianos nutrem amor pela música, que passam a amar intensamente depois de nascerem. Não, não é que eles amam intensamente depois que eles nascem a música. É aqui que está o problema. Amor pela música pode ser, mas o que que o primeiro parágrafo falou mesmo do amor pela pátria? Que ele fala, um amor não exigente, mas que se faz presente na língua que todos aprendem a falar desde o berço, ou melhor, a declamar e a cantar desde o ventre. Então, quando aqui no primeiro parágrafo ele fala que eles aprendem desde o começo, é, na verdade, esse amor pelo país celebrado na língua deles, porque eles declamam, eles cantam, são poetas, são músicos, eles são artistas, porque eles trabalham com a língua deles. Então, o amor pela música aqui é um item Frankenstein, né? É amor ao país. E que eles passam a amar o país intensamente assim que nascem, certo? E por meio da música buscam expressar suas memórias. Aí sim, então o problema está aqui. Não é amor pela música que o texto fala, e nem que passam a amar intensamente a música assim que nascem. Não é isso. É o país, tá? Na 12, vamos lá. Identifica-se o termo empregado em sentido figurado, destacado em negrito. Gente, arquipélago é Cabo Verde. Opa, porque é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. O texto mostrou isso pra gente, né? Então, isso aqui não é sentido figurado. A música, está lá no texto, não é sentido figurado. Os habitantes da ilha também não é sentido figurado. Agora, Orlando Pantera, um cometa, sim. Está chamando um homem de cometa? Então, acabou. Esse aqui é o gabarito, certo? E o amor incondicional que nutrem pelo país também não é figurado, porque país é Cabo Verde. Muito bem. Nossa, essa prova foi chata no sentido de ver significação de palavras, né? Nossa, que canseira. A prova de português eu não achei tão difícil. Essa prova eu não achei tão difícil. O ponto é eles ficarem massacrando nas relações de sentido, no sinônimo, no antônimo, né? Eu achei que eles trabalham muito em cima disso. Mas vamos lá. Um amor incondicional é o que não tem condição. É amor mesmo, não importa o que aconteça. Então, isso não é hesitante. Ilimitado é, não tem limite. Consensual não, porque depende de duas partes. Impingido também não, porque é o imposto. E restrito sim. E restrito sim. Certo? Muito bem. Aí, uma música catártica. Bom, se você não sabe o que significa, você vai para o transportar, certo? Mas eu já falei para você que catártico tem a ver com catarse, né? E a catarse é uma liberação emocional. A gente pode pensar assim. Então, você pode pensar que é libertadora ou perturbadora? Melhor que seja libertadora. Mas vamos lá. Você tem assim, no último item. E um dos poucos que conseguiu transportar para a canção, ou seja, levar para a canção, passar para a canção, e não restringir. Que restringir é especificar. Portanto, a letra E, de fato, é a resposta. Aqui. Em Cabo Verde, houve artistas. Eu sempre falo, gente, quando tem o verbo haver. Ah, esqueci de falar do enunciado, né? A concordância verbal, gente. Ó, quando cai concordância. Olha como a gente faz a prática, né? Eu já vi que era concordância verbal, já fui direto para os itens. Mas falou em concordância verbal, você tem de olhar para os verbos e procurar o sujeito. E aí é como eu falo: apareceu um verbo haver, não procure o sujeito, que se você procurar, você acha. O que você tem que ver se ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Em Cabo Verde existem artistas. Existem artistas. O existir iria para o plural, combinando com artistas. Mas o verbo haver, sinônimo de existir, nunca vai para o plural. Então, houve artistas cujas músicas, aí sim, as músicas remetem às memórias. Então, isso aqui está certo. Não é a letra A. Depois, são poucos os quais, não é? Porque esse aqui é um relativo,
os quais mantém. Olha lá, esse que retomou poucos, o são está combinando com poucos, está tudo bem. O que retomou poucos e poucos mantém, então, no plural, está correto, porque poucos mantém. Quando o que é o sujeito do verbo e ele retoma o termo antecedente, o verbo concorda com esse termo antecedente. Por isso que eu fiz a troca. São poucos os quais mantém. Só para você ter a certeza de que esse aqui é um relativo que representa poucos e aí leva o verbo para o plural. Porque poucos mantêm uma relação com o sentir das gentes. Então acabou a questão. É essa daqui. Na letra C, para os cabo-verdianos, o país e seus ritmos contam. Porque olha aqui, ó. Aqui, o país e seus ritmos é sujeito composto colocado antes do verbo. Quando o sujeito composto está antes do verbo, a gente tem de levar o verbo para o plural. Olha lá, país e ritmos contam. Um amor, aí observe, um amor o qual não tem paralelo. Então, esse que, de novo, é o sujeito do tem. Então, esse tem está no singular para combinar com o amor. Amor o qual não tem paralelo, tá? E aqui, todos os momentos marcantes da história de Cabo Verde dispõem. Por que que eu só grifei momentos? Porque é o conjunto masculino e plural, ó. Todos os momentos marcantes da história de Cabo Verde são elementos preposicionados. O sujeito não é preposicionado. E nesse conjunto, momentos é palavra de maior significação. É deles dos momentos que se está falando. Então, o verbo vai para o plural, porque momentos são o núcleo do sujeito, tá? E aqui era bem fácil. Orlando Pantera transpõe. É ele, né, gente? Orlando transpõe, tem que estar no singular, não pode ter o M. Eu achei essa questão de concordância verbal uma das mais fáceis que eu já vi em prova de TJ. Bem simples. Mais uma de pontuação, que fala assim, ó, lê aqui comigo. As vírgulas empregadas nas passagens transcritas apresentam o mesmo motivo. O mouse assim é difícil, essa destreza, né? Por isso que eu gosto de destaque. Vamos lá. O mesmo motivo de emprego, respectivamente, nas expressões destacadas. Tá, então vamos lá. A gente tem uma vírgula aqui e aqui temos duas, certo? Vamos ler o primeiro. Mas que se faz presente na língua que todos aprendem a falar desde o berço, ou melhor, a declamar e a cantar desde o ventre. Essa vírgula separou uma expressão explicativa, certo? São as expressões explicativas e restritivas que devem ficar separadas por vírgula, não é, do texto. Então, acabou de acontecer. Esse é o motivo. Então, ou seja, ou melhor, isto é, a saber, tá? É, como, por exemplo, essas expressões. Agora, aqui na frase 2 temos: morreu no dia em que iniciaria em Paris as gravações do disco. Aqui você tem uma expressão de lugar. Expressões que dão ideia de lugar no texto são adjuntos adverbiais. Então, você tem um adjunto adverbial de lugar, ok? Você vai na letra A e você vê isto é. Isto é uma expressão explicativa, assim como o melhor. Portanto, o que você tem aqui são vírgulas que separam, oh meu Deus, são vírgulas que separam uma expressão explicativa. Sim, que é o isto é. E aqui, era preciso que a professora organizasse na sala um debate. Adjunto adverbial de lugar. Resposta, letra A. No entanto, é uma oposição, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, né? Na condição precária do carro, está dando para a gente só uma adjetivação da condição do carro, que era precária, certo? Então, não tem nada a ver com lugar. Olha lá, condição precária do carro não é lugar. O por enquanto dá para a gente noção de tempo, então também estaria errado. Na entrada de casa é um adjunto adverbial de lugar. A saber, é uma expressão explicativa, está entre vírgulas, mas o bem famosa não é um adjunto adverbial de lugar. É uma adjetivação da editora, ela é bem famosa. O por isso é de conclusão e o por lágrimas aqui é assim, ó. O rapaz estava marcado por lágrimas. É uma agenda passiva, né? Porque as lágrimas o marcaram, certo? Então não tem nada a ver com esse caso aqui. Por isso que a letra A é a resposta. E por fim,
Vamos lá. De acordo com a norma padrão, as lacunas das frases devem ser preenchidas respectivamente. 250, 250, meia ou meio, enfrentado, enfrentado, enfrentados é concordância. Aqui especificamente concordância nominal. Ele não falou, mas você tem de ver que aqui essas palavras valem gênero, número, não é isso? Então é concordância nominal. Você vai aqui, enigma enfrentado, porque enigma é masculino e está no singular. Então a letra A caiu, a letra B e a letra C. Certo? Muito bem. Aí vamos aqui no segundo item, nós temos quando a energia elétrica caiu em praticamente toda a Península Ibérica em Madrid, era meio-dia e meia hora, portanto é meia. Gente, eu falo isso toda hora para vocês. Isso vai cair na VUNESP, isso vai cair, caiu bem no TJ. Porque é meio-dia e meia hora. E eu falo isso, por que que eles colocam tanto esse meio-dia e meia em prova? Porque todo mundo erra, todo mundo não. Vocês não, mas o povo erra, então eles colocam. E a NASA trouxe para a Terra, observe aí, 250 gramas, porque gramas aqui é de quilograma, que é masculino, certo? Como são 250, a gente tem o masculino plural aqui. 250 gramas. Por isso que a letra D é a resposta. Grama só é feminino quando é o matinho, né? É isso. Bom, eu espero ter ajudado você. Você comente aí, por favor. Eu quero que você comente, que você coloque nos comentários o que você achou da correção. Eu sei que é um pouco cansativo ficar vendo toda a correção da prova, mas você pode simplesmente avaliar se você quer ver todas as questões ou não, certo? De qualquer maneira, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se vê em 2026. Gente, é daqui a pouco, certo? É isso. Para aqueles que vão prestar prova em março, boa preparação e em janeiro eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Excelente Natal e que o ano que vem seja maravilhoso para todos nós, porque nós estamos saindo de um ano 9 e indo para um ano um, né? Porque dá 10 você tira o zero. É numerologia falando, mas, gente, é isso. Quando é 9 é final de ciclo, quando é um é começo de ciclo. Então, todo mundo vai mudar de vida? Vamos lá, que seja para melhor, certo? Então, é isso. Boas festas para vocês, fiquem com Deus e até ano que vem.